boa tarde para você que está acompanhando toda a nossa programação aqui na TV Nova Nordeste. Vivendo Bem tá no ar, viu? E hoje para falar de uma coisa, de um assunto que muito me interessa, viu, minha gente? Já tem um tempo que eu estou tentando trazer essa pauta para cá, porque eu acredito que o sono é muito importante, né, para a nossa saúde, para a nossa vida. E aí, você que está em casa, dorme bem? Tem uma noite bem dormida? Tem não? Então vem tirar dúvidas aqui com a gente hoje. Tem um projeto muito bacana dessas duas doutoras que estão aqui. Deixa eu dar boa tarde para ela. Doutora Lidiane Santana, fisioterapeuta, não é isso? Isso, boa tarde a todos. Coisa boa ter vocês aqui. E doutora Sandra Jordão, que é dentista e que faz parte desse projeto de um sono aí também, né, doutora? Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui para falar num assunto que interessa todo mundo, né? Inclusive a gente que faz parte da equipe de sono. Verdade, eu acho que as dúvidas são tantas, né, doutora? Eu dei uma olhada na internet esses dias e são tantos mitos e verdades que tem na internet sobre essa questão do sono, né? Tomar café e não sei o que lá, comida que vai tirar aí o teu sono. Tem todo um contexto, né? Vocês quando a paciente chega e diz assim, ó, tô com um problema, não tô conseguindo dormir, tem todo um contexto que vocês avaliam. Tem. Essas questões de café, hora, luz, elas fazem parte de um grupo de instruções, de orientações que a gente dá, que chamam-se higiene do sono. Elas compõem a higiene do sono. Tem a televisão também, né, doutora? Tem a televisão. Falam bastante. Mas o ideal é que, além da higiene do sono, a gente consiga entender a rotina de cada pessoa e tornar a vida e o momento do sono de forma individualizada para cada paciente. Porque, às vezes, a gente está ali olhando o macro e esquece do detalhe, sabe? Do que está acontecendo com cada pessoa. Não tem receita de bolo, né? Não tem. Agora, o sono, é verdade que ele é tão importante que ele pode sinalizar alguma doença, ou ele pode até contribuir para alguma doença, é verdade? É verdade. A gente sempre fala assim, quer saber como foi, se o sono está sendo eficaz, olha para o dia, né? Então, aquelas pessoas que têm sonolência excessiva, que têm perda de memória, que têm redução da capacidade de cognição, de comunicação, geralmente não estão tendo uma noite tranquila. E aí a gente tem uma série de doenças associadas que podem estar sendo causa e consequência desse problema. Doutora Lidiane, quer completar? É o seguinte, eu acho que dormir faz a gente estar feliz, tá bem. Melhora a pele, melhora a memória, porque vários hormônios são consolidados durante o sono. Então, a gente, assim, a gente dorme, eu estava, inclusive, muitos pacientes perguntam qual é o número de horas ideal para se dormir. Existe, né? esse número? Então, é muito individual. É relativo, né? É relativo. Qual é o filtro? É a gente estar bem. A gente dorme, o adulto deveria dormir entre 7 e 8 horas, mas ele tem que estar bem, estar com energia, estar feliz. Quando acordar, estar totalmente disponível para trabalhar durante o dia. Essa quantidade pode não ser suficiente para uma outra pessoa? Que tem uma vida mais agitada, talvez? Pode sim. A gente divide os dormidores, a gente fala assim, né, Sandra? Dormidores longos, dormidores curtos, dormidores indiferentes. É mesmo? Então, a gente nasce com programações. Então, algumas pessoas precisam, nas suas programações, dormir mais ou dormir menos. E é exatamente como a Sandra falou, o que vai determinar se você está dormindo bem, independente da quantidade de horas, é a qualidade do sono que você vai estar tendo. E aí tem alguns estudos que falam, se dormir menos de 6 horas, tem comprometimento de saúde, de risco maior de óbito, de doenças cardíacas, enfim. Mas, em geral, a gente tem que atentar para a qualidade. Como é que entra, doutora Sandra, a odontologia nessa questão do sono? Porque eu mesmo não sabia, não achava que tinha tanta coisa a ver ali. Então, eu queria que você explicasse para quem está em casa como é que vocês entram nessa questão. A odontologia entra em equipe multidisciplinar, né? Onde o médico faz o diagnóstico e o dentista ele vai trabalhar com os distúrbios respiratórios do sono. Né? Então, ele vai trabalhar no ronco, se o paciente tem ronco, se ele tem apneia, se ele tem bruxismo. Então, ele usa um recurso que são aparelhos individuais, né? É um aparelho que você compra em farmácia, tem que ser individualizado e ele vai usar para dormir. É bem individual. Então, assim, tem pacientes que têm uma retrusão mandibular. Esses vão ser mais favorecidos com o uso desse aparelho. Então, tem que fazer um exame chamado polissonografia, que é o que vai dizer concretamente, né, objetivamente, se você tem distúrbio do sono ou não.
A questão do ronco, a do ronco é com a doutora Lidiane, como é que Tanto funciona, faz. mulher? Essa questão do ronco é um problema, inclusive foi pauta esses dias, eu não sei se foi dia do ronco ou alguma coisa assim, eu vi em várias emissoras falando sobre essa questão, que tem gente que acaba casamento por causa de ronco, viu? Ainda bem, porque na verdade o que traz nos nossos pacientes são geralmente os companheiros que estão reclamando. Para a gente que está do lado de cá, a preocupação além do ronco é a apneia, que é parar de respirar dormindo, que traz muitos riscos, inclusive de vida a quem está sofrendo com ela. O que a gente faz com aquela pessoa que está ali roncando? A gente chega para falar, tem gente que até fica constrangido para falar pro parceiro, tá me incomodando, cara. Mas eu acho que você tem que pensar assim, olha, eu tô cuidando de você, eu Saúde, não quero ficar né? viúvo nem viúva, então eu quero que você trate, né? E aí, pro ronco, e Sandra pode falar até melhor do que eu, tem a odontologia do sono, a fonoaudiologia do sono, são recursos muito bons e que, somados, trazem resultados muito fantásticos à recuperação definitiva desses pacientes. Criança, doutora Sandra, criança roncando, tem alguma coisa ali, de se desconfiar? Não é, na realidade, não é natural que ninguém ronque. Não é normal, coisa né? não é normal. O que é que pode acontecer? Você está extremamente cansado e um dia você roncar. Ou você está resfriado e acontecer a mesma coisa, está obstruído. Mas a frequência, todo dia você ronca, é alto, então tem que observar. Nem criança, nem adulto, nem adolescente, nem um idoso deveria roncar. Então, se tiver alguma coisa, ronco frequente e alto, a gente já vai desconfiar. Como é que está seu sono? Como é que está sua memória? Você está irritado? Significa que não está dormindo bem. Né? Então, aí vai ter que investigar, porque pode ter uma apneia, que é uma doença grave, né? Que ela traz várias sequelas. Quando a gente tem apneia, a gente parte o sono. Então, a gente, por exemplo, a memória é consolidada numa etapa do sono. Então, você não fica com uma memória tão boa. Outra coisa, a imunidade cai. A gente sente mais dor. Então, é uma série de coisas. A criança também. A criança não fica tão sonolenta. O adulto fica sonolento, caindo, cansado. A criança fica ativa, hiperativa, correndo. Você diz, aquela criança bem trelosa. Aí ronca, está parando de respirar, tem que prestar atenção. Tem alguma coisa errada. Inclusive, eu acho bem comum essas crianças que resistem, né, para dormir. Parece que a hora de dormir é a hora do castigo, quer ficar acordada 24 horas. É isso mesmo. E para a criança é muito importante um ritual, rotina de sono. Lidiane fala Essa é a dica que vocês dariam, né, para as mamães que estão em casa. Tem que ter a horinha de dormir. No final das contas, a gente vai rodar e vai parar no mesmo ponto. Rotina, tanto para nós adultos, né, na hora de preparar um ritual de sono, como a gente chama, quanto para as crianças, vai fazer toda a diferença. A diferença é que para a gente está reorganizando a vida. Elas estão construindo. Então, para elas, isso é ainda mais importante. Criança que não dorme, não regula o hormônio de crescimento de forma importante, enquanto quando a gente não dorme, a gente envelhece. Criança que não dorme, não rende na escola, enquanto que a gente passa a não raciocinar tão rápido. Então, não que a repercussão na gente não seja grave, mas nelas são limitantes. Tem estudos que falam, por exemplo, que crianças que não dormem e que têm distúrbio de sono associado desenvolvem o sistema nervoso central de forma diferente das que dormem bem. Então, é bem grave, né? E aí, o apelo agora, na volta às aulas, para as professoras que estão lá no dia a dia. Às vezes, os pais deixam as crianças e elas têm regime integral. Então, essas professoras, essa equipe pedagógica tem a oportunidade de estar muito perto observando roncador, respirador bucal, né? Aquela criança, muitas crianças são confundidas, hiperatividade às vezes é confundida com apneia, e aí, olha, gente, enfim, prestar atenção, realmente, tem que estar atento. E buscar projetos como esse, parcerias profissionais, né, para estar tratando. Agora vamos falar do que interessa. Não estou tendo noites de sono bem dormidas, estou tendo insônia. O que vocês dariam de dica, assim, de principal, que a gente tem que realmente observar? Travesseiro,
colchão, é mito, é verdade? Tem que realmente prestar atenção na hora de comprar? Sim, travesseiro e colchão tem validade, geralmente varia de 2 a 5 anos, tem aqueles exceções que tem 10 anos, etc. Mas assim, o importante é estar atento à densidade, se for espuma, a densidade da espuma, né, peso, altura, isso quem está vendendo pode orientar. Os travesseiros, a posição do pescoço, né, nem que a cabeça fique muito funda, nem muita resistência. Fundou a cabeça já não é legal. Se fala numa variaçãozinha de 30 graus em relação à cervical, enfim. Tem que ter uma consistência, né? E o pescoço fique confortável, né? Porque olha, senão gente, tem a que observar gente isso. Isso é bem importante. Então, assim, não pode afundar, né? Nem pode afundar, mas tem que deixar o conforto para o pescoço. Entendi. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. A gente está terminando um bloco, infelizmente, porque a vontade que dá é de ficar conversando com elas aqui a tarde inteira. Como é que o pessoal que está em casa faz para entrar em contato com vocês? Tem um Instagram, né? Tem algum lugar que elas podem obter essas informações com mais clareza? Isso. A nossa equipe multidisciplinar, porque a gente entende que tratar sono precisa ser em conjunto. Então, a gente tem uma equipe de terapias multidisciplinares que trabalha em parceria com alguns médicos que são especialistas em sono. O número é 2123-0440. Aí, na tela de vocês. Isso. E o 963-9484. A gente trouxe até umas máscarazinhas aqui. Eita, coisa boa. Para a equipe. Aqui na tela. Ai, muito bacana. E o Instagram, Durma Bem Interne. Sandra, você quer dar o seu também, o pessoal? Não, eu dei o Quer dar, já deu. Então apareceu aí na tela. A gente vai encerrar o bloco, mas eu agradeço muito por vocês terem vindo. Trouxe isso aqui para todo mundo, viu, meninas? Já vou aí distribuir para vocês. A gente vai encerrar o bloco. Já tem mais Vivendo Bem, não sai daí não.